Companhia de Veracruz. Eu vou ler então um pouquinho e daí vocês falam também. Uhum. No final da década de 1940, o anseio de modernização envolvia uma corrida entre Rio e São Paulo pela hegemonia cultural. Então, nessa época, existia uma produção muito forte de cultura lá no Rio, né? Inclusive a Atlântida era tipo a mais famosa, assim, e a que deu mais certo, assim, produção de filmes da Atlântida deu mais certo. O pessoal via muito as pornô chanchada, né, do Atlântida, assim. Então, é uma coisa muito cultural do Brasil, inclusive a pornô chanchada é uma coisa muito cultural do Brasil, assim. E, e daí, tipo, como São Paulo tinha já uma burguesia industrial e tal, eles queriam também ter uma cultura e poder mostrar assim para o mundo que eles eram, porque né, a cultura da cidade e tal vai fazer uma propaganda assim, tipo, da própria cidade, vai mostrar quão modernizada ela é e tudo mais. Então, ah, então eles pensaram, temos que fazer uma produtora também. Daí eles pensaram, vamos fazer uma produtora, né? Mas ninguém sabe muito disso aqui, né? Daí eles contrataram uma pessoa assim que era tipo o irmão assim do cara que financiou, que não sabia nada sobre produção propriamente para trabalhar nisso assim. E bem, eles abriram a Vera Cruz, que não durou muito até por causa disso, né? Ela foi de 1949 a 1954. Ela teve bons filmes, assim, conseguiram vender bastante. Até mesmo o Cangaceiro foi um filme que vendeu muito. Só que como eles não sabiam muito bem de distribuição e tudo mais, eles deixaram por conta da Columbia Filmes, que é norte-americana, né? E daí, e daí eles não ganharam muito, assim, não veio muito retorno. Então, o filme, por exemplo, O Cangaceiro, que foi o filme mais vendido, ele foi vendido, tipo, ele, ele custou 750 mil e ele lucrou 500 mil. Não deu nem para pagar, assim. Então, então, o maior sucesso deles acabou ruindo eles, assim. Esse daqui é o estúdio, né, da companhia na época, então para vocês verem, assim, né, foi um puto investimento, assim, e foi um investimento enorme. Gerou realmente uma produção cultural que é muito importante assim para a história do cinema, mas é isso, assim, ficou muito como não se sabia muito bem como distribuir os filmes e era ainda uma produtora em ascensão e o público também era muito dividido entre os filmes da Atlântida e os filmes de fora, então acabou falindo, assim. Foi uma pena. Então, começar falando do filme do Abílio Pereira de Almeida, que foi o primeiro filme do Mazzaropi, de 52, chamado Sai da Frente. Esse filme foi também um investimento enorme da Vera Cruz para contratar o Mazzaropi, que naquela época já era uma estrela no teatro e no rádio, já tinha aparecido alguma vez na televisão, mas era a primeira vez no cinema. E além do Abílio, também foi dirigido por Tom Penny, o argentino. E, bem, é um filme comédia meio pastelão, beirando nonsense. Fala do Isidoro, que é um caminhoneiro humilde da periferia de São Paulo, que tem, durante o filme, dois companheiros só, né? O cachorro dele, que ele chama de Coronel, ou Coroné, e o caminhão que ele apelida de Anastácio. E daí, durante esse dia de trabalho, ele vai lá e, por causa do caráter dele, que é bem irreverente, ele se mete em várias confusões, ele tem que se resolver. E, assim, considerações iniciais que eu coloquei, ele não vou ler, mas, enfim.
O filme ele começa bem consistente, né, com a gente aprendendo sobre o dia a dia do Isidório. Aí também entra um pouco da mise-en-scène da gente ver a casa dele, que é construída bem meticulosamente, foi tudo gravado em estúdio para passar aquela qualidade de personagem humilde, trabalhador, de família. E outro detalhe aí que é remanescente do tempo do Mazzaropi no teatro é justamente esses planos, e do Abílio também, do diretor, que era diretor de teatro, são esses planos gerais abertos e fechados, mostrando todo mundo de corpo inteiro, que é também uma fonte aí da comédia do filme, né? Aquela comédia também remanescente do Chaplin, do Buster Keaton, comédia corpórea, mesmo que o filme não seja mudo. Uma coisa falando do cenário do filme, né? Faz parte da mise-en-scène, não pode ser visto como uma idolatria, também como uma tiração de sapo do Getúlio Vargas, que tem uma hora o caminhão eles acham que foi roubado, mas na verdade o Mazzaropi só esqueceu de puxar o freio de mão, então o caminhão foi embora. E daí eles vão acabar num tabelião de notas, indo atrás do caminhão, fazer um boletim de ocorrência ou algo do gênero. É um tabelião completamente desorganizado, né? Estão sempre mandando eles de um escritório para o outro. E sempre uma foto do Getúlio Vargas no fundo, para dar aquela, né, gozação com a burocracia brasileira. Vou falar sobre Adolfo Celi, que nasceu em 1922 e morreu em 1986, né? Que foi um grande ator e diretor italiano que teve grande importância no cinema brasileiro. E na companhia de Vera Cruz, ele filmou Tico Tico no Fubá e Caiçara, que foram grandes sucessos, tanto como crítica e em bilheteria. E ressaltando que Caiçara foi o primeiro filme que ele fez, né? Que ele produziu, junto com a sua esposa. Aí, sobre o filme Caiçara, aqui está a capa, mais ou menos. Aí o gênero é drama, a direção de Adolfo Celi, o roteiro de Adolfo Celi e Alberto Cavalcante e Ruggero Jacobi e produção de Alberto Cavalcante também. Pode ir para o próximo. Aí a sinopse conta a história de Marina, que se casa com um quarentão, e ele decide levar ela para Ilhabela, no norte de São Paulo, onde lá acontece vários dramas, porque ele é alcoólatra, né? Aí ele acaba agredindo ela e tudo mais, e a família dela tem um histórico de lepra, né? Aí todo mundo fica meio que, como que é? Humilhando a menina, sabe? Por causa disso. E daí lá também tem uma macumbeira, né? Que é a Dona Felicidade, que ela era mãe da ex-esposa do Santo Amaro, né? Do Santo Amaro. E boatos que ele matou essa menina e etc. Aí o menino Chico, que é o sobrinho dessa menina, né? Interpretado pelo Oswaldo Eugênio, ele é a única interação que ela tem. Alguém para conversar, alguém para ajudar. E assim vai. Aí no final, essa Santa Felicidade, ela faz uma macumba, né? Para poder matar o José Amaro, isso, o nome dele é José Amaro, gente. Aí nisso ela acaba sendo cobiçada por vários homens, porque ela é muito bonita, ela tem um semblante muito inocente, muito atrativo para os homens daquela época. E no final ela acaba se apaixonando por um marinheiro que acaba conhecendo ela, e através da macumba, a Santa Felicidade faz uma macumba para ela se apaixonar por ele, ou ele se apaixonar por ela, e os dois vivem felizes para sempre. Aí essa foi a única foto decente que eu encontrei sobre o cenário de Ilhabela, São Paulo, né? Aí esse é um dos figurinos, né? Então, o Lima Barreto, o nome dele é Victor Lima Barreto, ele tem o mesmo nome do escritor brasileiro, né? Mas não, ele é outra pessoa. Cangaceiro, que é a obra que eu vou analisar, foi a primeira que ele filmou. Ele fez esses filmes aqui, Fazenda Velha, Painel, Obras Novas. Daí o Cangaceiro foi considerado um dos clássicos da cinematografia nacional. E foi o primeiro longa a ser premiado em Cannes. Então ele ficou muito famoso, né? Ele teve uma repercussão muito grande.
Isso também parte por causa da Columbia, né? Da Columbia Filmes and Pictures, que, que não é daqui, né? Norte-americana, sabe? Que distribuiu para mais de 80 países, assim. Só na França ele ficou 5 anos em cartaz. E foi a grande consagração dos estudos da Vera Cruz, né? A sua história se inspira na lendária figura de Lampião. Então, foi um filme que inovou realmente, assim, e consagrou um tema no cinema brasileiro que é o filme de cangaço, assim. É um gênero cangaço. Seria filmes que mesclam faroeste com história de cangaço e o cenário do cangaceiro foi aqui no interior de São Paulo. Por isso que foi muito engraçado, assim, né? Tipo, era pra ser lá no Nordeste e tal, mas foi feito ali no interior de São Paulo que parecia um pouco com a Caatinga, assim, né? O figurino, né? Estão vendo isso daqui é a roupa do cangaceiro, né? Tem essas, bem famoso, né? Essas balas que eles levam não sei o nome disso, Cartucheira. cartucheira, eles levam assim. E esse chapéu, eu queria ter pesquisado um pouco mais, assim, de onde que veio isso. Mas é muito interessante que você vê alguns signos, assim, né? Tipo, a carta de baralho ali no chapéu dele, essa estrela que é usada para bruxaria hoje em dia. E daí, por quem foi feito esse figurino foi feito pelo Caribé e Pierino Massenzi. O Caribé, ele, ele ficou muito famoso pelos quadros dele. Então foi um figurino muito bem pensado, assim, por esse cara que ele também é pintor. Então aí tá uma pintura dele, por exemplo, né? Então, a atuação, ela tenta ser mais realista, né? Nem os outros elementos do filme, assim, se pretende buscar um realismo, assim, da época, da cultura e tudo mais. Porém, tem algumas coisas, assim, algumas coisas que imitam, por exemplo, os filmes de faroeste, imitam os filmes da época também, que são muito próprios, assim. E eu coloquei o exemplo aqui de duas personagens, né, que elas são antagônicas, assim. Que eu achei bem machista, assim, essa personagem, a concepção dessa personagem aqui da esquerda, né, que o grupo do cangaço pegou ela para servir, tipo, como uma prostituta deles. Os cangaceiros são bem conhecidos pela crueldade deles, né, eles são bem cruéis. Mas, assim, essa personagem, ela passa, assim, uma coisa de que, tudo bem, ela é meio que uma puta mesmo, foda-se, assim, sabe? E ela é muito desbocada, e ela fala mesmo, e ela é muito sensual e tal. Então ela tem uma atuação muito, ela atua de uma forma muito assim para fora mesmo, né? Ela fala, tudo mais que nem um homem assim, um cangaço, né? Mas daí ela é tratada com total desrespeito. E tá tudo bem aí, meio que engraçado isso no filme. Tá. Daí, do outro lado a gente tem a mocinha, que é tipo a mocinha dos filmes de faroeste, assim, né? Bem inexpressiva, assim. Ela realmente não. Você dá pra ver, assim, é muito esquisito, assim, porque ela não tem mesmo muitas expressões. E ela fala muito pouco e ela parece muito fatalista, assim, nesse destino que foi ela ir pro cangaço. Então, você vê bem o contraste das figuras femininas e como elas são tratadas no filme, né? Essa daqui, ela vai ter um destino bem triste e a outra vai poder fugir e o cangaceiro vai se apaixonar por ela e tudo mais. Com que estão os outros personagens, assim, eles têm uma atuação normalmente mais realista, assim, né? E, porém, tem algumas coisas, assim, alguns do grupo, eles têm
Eles têm uma risada muito... que é para provocar mesmo o riso, assim. E, enfim, outras expressões também, mas, no geral, tenta ser mais realista. E mais um ponto da atuação é que as falas, elas são escritas pela Rachel de Queiroz, né? Que é uma escritora muito famosa e tudo mais. E tem umas falas muito bonitas mesmo. As pessoas, às vezes, elas têm umas falas assim pontuais que são muito bonitas e isso faz bastante diferença pro filme.